A gente continua falando sobre a suspensão do X no Brasil. Vamos conversar agora com o advogado constitucionalista André Marcília. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco em pleno domingo, aqui já começando a noite deste domingo. E neste domingo a notícia, a atualização principal deste caso, que desde sexta-feira o senhor tem acompanhado e tem ajudado muito aqui na CNN aos nossos espectadores e nós jornalistas a entendermos as consequências, é a decisão de que esta decisão, na verdade, vai a julgamento pela primeira turma do STF a partir da 0 hora desta segunda-feira em plenário virtual. Qual a sua avaliação deste novo capítulo, do quanto esta decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes ser avaliada pelos seus pares na primeira turma é um ponto positivo, ou o ideal seria que fosse para o plenário e em sessão presencial e não apenas virtual? Boa noite mais uma vez, obrigado. Boa noite a toda a audiência. Pois é, o ideal é que essa decisão monocrática fosse ao plenário e que, inclusive, fosse ao plenário presencial antes até mesmo de ser tomada monocraticamente, o que é possível. Muitas vezes, o próprio relator, diante da magnitude ou das consequências que a decisão pode acarretar, ele consulta formalmente os seus colegas e colhe os votos para que aquela decisão não seja monocrática e sim conjunta, já que a gente está aqui às voltas com um processo que não é um acórdão, não é uma sentença, vamos dizer, não, é uma decisão cautelar, ou seja, a plataforma não está cumprindo determinadas decisões de acordo com o STF, então cautelarmente ela foi banida. Quer dizer, é como se fosse uma decisão liminar, uma decisão provisória. Ele poderia, antes mesmo, portanto, de tomar a decisão, levar os seus colegas. Agora, vai levar, entendo eu, para formalizar. Por quê? Porque acredito que, até do ponto de vista político, o próprio ministro Moraes já deve, de alguma forma, ter consultado os seus colegas antes de tomar, mesmo que isso não tenha sido feito formalmente. Imagino que nos bastidores houve essa consulta, uma decisão muito importante para que ninguém tivesse conversado dentro do próprio STF. Então eu não vejo que nós teremos alguma surpresa amanhã ou qualquer tipo de revisão dessa decisão. Ao contrário, eu penso que vai haver apenas uma formalização dessa decisão monocrática que, enfim, aí passa a ser uma decisão conjunto. Agora, ela vai ser não apenas no virtual, como ela não vai ter contraditório, porque lembremos que não há representante legal do X. Então, não vai haver também nenhuma manifestação da defesa. Então, entendo que seja um mero carimbo da decisão monocrática já tomada pelo ministro Moraes. Professor, deixa eu trazer a Luísa Martins, nossa analista direto de Brasília, que é especialista em judiciário, para também participar desta conversa aqui. Luísa Martins, o professor André Marcília te ouve. Professor, boa tarde, já quase boa noite, obrigada pela entrevista. Professor, eu queria a sua avaliação mesmo sobre a razoabilidade dessa decisão do ministro Alexandre, se o senhor acha que houve ou não essa razoabilidade, e diante da falta de uma representação legal do X no Brasil, qual seria a alternativa ao bloqueio da plataforma que pudesse resolver esse problema? A gente sabe que o bloqueio é uma medida drástica, mas estou tendo um pouco de dificuldade de entender qual seria a solução para esse caso, uma solução um pouco menos drástica, digamos assim. Qual seria a sua avaliação a esse respeito? Perfeito. Eu entendo que não seja uma decisão razoável, porque, veja, eu tenho feito uma analogia que é a seguinte: imagina um comércio não obedece às regras, um comércio não obedece decisões, ele não paga as multas, aí um juiz vai lá e fecha o comércio. Bom, aí é que ele não vai pagar mesmo. Então, a gente joga fora, de alguma forma, também o objeto da ação quando uma decisão dessa é tomada. É uma medida de força que impede que as decisões sejam cumpridas. A intenção de uma medida judicial inibitória, como a gente chama nesses casos, que é você forçar, por meio de uma medida judicial, você forçar a pessoa a passar a cumprir, ou a empresa passar a cumprir as ordens. Enfim, se aquela decisão tem uma força muito grande ou desproporcional, perde-se tudo.
perde-se a oportunidade de que aquela empresa volte à regularidade. Então, fechar a empresa não me parece estimular a que ela volte à regularidade. Ao contrário, estimula que ela, enfim, vá embora mesmo do país, que ela siga o seu próprio caminho, que ela não torne a regularidade. Não adianta, é uma medida que não é efetiva na prática e, por isso, ela é desproporcional. Eu entendo que o ministro poderia ter escalado essa decisão dele, que já havia sido dada de arbitrar multas contra a plataforma, mas que isso fosse, então, escalado em termos de números, ou seja, as multas aumentassem, buscasse bloqueios até mesmo judiciais nas contas da empresa, eventualmente até dos sócios, mas tudo dentro do procedimento correto, que não foi feito, porque a gente teve intimação por rede social, isso não é o procedimento correto. Mas seria possível, se a intimação fosse correta, que as multas aumentassem, que o volume delas também fosse ampliado e que, eventualmente, até bloqueios à empresa, até fora do país, pudessem ser requeridos e efetivados. Agora, nesse campo da multa, no campo de ameaçar de prisão representante, no campo de suspender o serviço no país, me parece, repito, que a gente, em nome de buscar fazer com que eles cumpram as ordens, a gente joga fora o bebê com a bacia dentro e faz com que a empresa vá embora sem cumprir ordem nenhuma, sem pagar multa nenhuma e fique na clandestinidade total porque foi fechada. Professor, aí, seguindo ainda nesse mesmo raciocínio que a Luísa nos coloca aqui, quais são os dispositivos ou os mecanismos que existem do ponto de vista internacional para se conseguir fazer aplicar a lei nacional, digamos assim? Quer dizer, a queixa ou o embasamento, o que a gente tem de informação, até porque se trata de uma petição aí sob sigilo. Mas esta decisão que a gente teve acesso, ela trata de perfis que teriam cometido crimes, que haveria ordem para que esses perfis fossem excluídos da plataforma. A plataforma se recusou a cumprir essas ordens, depois falou em não ter representação legal no Brasil. Enfim, foi nesta escalada até que chegamos a esse ponto do bloqueio. Quais seriam os outros caminhos que o nosso direito e o direito internacional como um todo teria para que, como o senhor colocou, para que os objetivos do judiciário, os objetivos iniciais, que era fazer cumprir aquelas primeiras decisões, fossem de fato cumpridas, sem que houvesse essa medida extrema do bloqueio, que indiretamente prejudica outros milhões que são usuários da plataforma e não cometem nenhum tipo de crime, nenhum tipo de delito na plataforma? Ao que nós soubemos, né, até pela divulgação do próprio Musk, das decisões que ele estava recebendo, é que o ponto não foi que as medidas foram arbitradas no sentido de bloquear perfis e etc., e o Musk ou a plataforma estava resistindo ao cumprimento dessas ordens. Muito bem, e aí multas foram, então, arbitradas contra a plataforma. Estamos dentro do jogo, faz parte. Agora, houve uma escalada, segundo o que a gente teve acesso em termos de decisão, do próprio tribunal no momento em que ele disse que se as multas não fossem pagas, a representante legal poderia ser presa. E poderia, inclusive, haver destituição de gerentes, enfim, pessoas de dentro da empresa dos seus cargos. Quer dizer, aí você passa do ponto. E aí é nesse lugar que o Musk, então, resolve retirar a representante legal porque ela estaria sendo ameaçada de prisão. Nós não podemos dar esse salto. Esse salto, ele não consta na nossa legislação. Desobedecer ordem judicial não é crime. Desobedecer ordem judicial só é crime se não houver uma pena mais branda. E que é a multa. Então, o tribunal deveria ter seguido no jogo de descumprimentos com Musk, a meu ver, arbitrando multas e ampliando essas multas. E o Musk, entendeu, também não deveria ter retirado o representante, porque com isso, de alguma forma, ele dá a possibilidade de que o tribunal tomasse essas medidas, ainda que eu entenda desproporcionais, mas de alguma forma ele deu essa brecha para essas medidas serem tomadas. Então, houve inicialmente, no meu entendimento, uma escalada equivocada do próprio tribunal ao sair do terreno da multa e passar a prever a possibilidade de que, descumpridas, haveria prisão da representante.
Esse foi o lugar de erro, vamos dizer assim, judicial, que tornou esse imbróglio tão complexo como a gente está vendo agora. Luísa? Doutor, o senhor fala sobre essa possibilidade de que o melhor cenário talvez fosse o tribunal continuar aplicando essas multas, acumulando essas multas. E aí a gente teve a decisão do ministro Alexandre bloqueando as contas do Starlink, que é uma outra empresa pertencente a Elon Musk, como forma de garantir o pagamento dessas multas. O senhor acha também que essa decisão foi inadequada? O senhor falou até em bloqueio da própria empresa X. Como que o senhor avalia aí essa questão envolvendo a Starlink? Pois é, você pode bloquear uma empresa pela dívida de outra apenas em uma única situação, se houver comprovada fraude. Ou seja, se uma das empresas pertencente a um grupo, ela agir de forma fraudulenta, ou seja, sua existência é em si uma fraude para blindar a outra empresa. Se isso for comprovado, é possível sim você bloquear os bens da outra empresa. Mas veja, isso precisa ser feito num procedimento específico, isso precisa ser feito com contraditório, com perícia, com documentação e etc, etc. E não parece que isso ocorreu. Então eu entendo que essa medida em relação a Starlink foi também equivocada. Mas é interessante, Luísa, o que você coloca, porque veja, se o ministro Moraes não acha que nada disso seria relevante, que esse procedimento não precisaria ser cumprido, que você pode simplesmente, em nome das dívidas de uma empresa, bloquear os bens da outra, bom, então por que ele não passou a compreender que a questão do X poderia ser resolvida assim? Ele poderia, por exemplo, entender, inclusive, que os representantes legais da Starlink seriam os representantes legais do X, que as dívidas do X poderiam ser cumpridas pelo Starlink. Quer dizer, até um pouco contraditório o fato dele fazer tanta questão de haver um representante legal e de que as dívidas não estavam sendo pagas, e depois, no momento seguinte, numa canetada, entender que a Starlink pode se responsabilizar pelas questões relativas ao Musk. Então, ou ela pode se responsabilizar, e aí não tem por que derrubar o X, ou ela não pode se responsabilizar, e aí não tem por que bloquear a Starlink. André Marcília, advogado constitucionalista, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui comigo e com a Luísa Martins para a gente tratar desse assunto que certamente ainda vai dar muito pano para a manga ao longo dos próximos dias. Muito obrigado e um bom fim de domingo. Obrigado, um abraço, boa noite a todos.